Bom, pessoal, então assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que os alimentos eles se organizam em 4 grandes grupos, né? Que seriam o grupo dos alimentos energéticos, os alimentos construtores, os alimentos reguladores e os alimentos extraenergéticos. Então, quais seriam cada um deles, qual é o papel que cada um deles tem, né? Os alimentos energéticos seriam os alimentos que compõem a base da pirâmide alimentar. Então, são os alimentos que eles têm que estar de forma significativa nas nossas refeições. Quais são os alimentos que estão nesse grupo, né? Basicamente, os carboidratos. Antes de falar um pouquinho deles, é importante que esteja bem à mente de todo mundo, seja bem claro para todo mundo, que nenhum alimento por si só contém apenas um tipo de macronutriente, tá? Então, quando a gente vai citar alguns exemplos aqui, o que se sobressai naquele alimento, mas não significa que um alimento fonte de carboidrato não tenha proteína, não tem tantos nutrientes, né? Ou que um de proteína não tenha fonte de gordura, ele tem sim, então o alimento ele nunca tem um macronutriente de forma isolada. Mas vamos lá, né? No grupo dos energéticos temos os carboidratos, então, e nos carboidratos nós podemos citar aí como fonte arroz, massas em geral, batata, mandioca, batata doce, trigo, né? Os grãos em geral estão contidos aí. Exatamente. Então toda essa base que é mais de massa, de farinhas, ela está ali nos grupos energéticos. Como o próprio nome diz, são os alimentos que vão nos proporcionar energia, né? Nós temos aí dentro dos carboidratos, os carboidratos complexos e simples. Nós gostamos de considerar como a base da refeição os carboidratos complexos, tá? Não que nós gostaríamos de considerar, a gente gostaria que vocês consumissem os carboidratos complexos. Né? Exatamente. Que seria o quê? Um arroz integral, uma massa integral, são carboidratos que eles são mais ricos em nutrientes. Mandioca, batata doce, inhame, enfim, tem várias fontes, né, de carboidrato complexo que vocês podem consumir aí, que são muito mais saudáveis, né? Exatamente. Evitar aí as farinhas brancas demais, né, que são carboidratos muito simples, que não tem muito de benefício. Não agregam muito na alimentação. Então, esses carboidratos que a gente deixa como uma segunda opção e opta pelos carboidratos complexos, né? No segundo nível da pirâmide alimentar, nós temos então os alimentos reguladores, que seriam as vitaminas e os minerais, que seriam basicamente as frutas, verduras, legumes, né? São os alimentos que vão ser as grandes fontes de nutrientes da nossa dieta. Por isso que é importante que eles estejam presentes numa quantidade satisfatória, né? Esses alimentos, eles também são boas fontes de carboidrato, só que eles são alimentos que vêm associados com água e fibra. Então é um carboidrato que a gente pode consumir super saudável, né? Com uma consciência tranquila, né? A recomendação, assim, que os órgãos de saúde trazem é no mínimo 5 porções por dia. Então, em todas as refeições, esses alimentos devem estar inseridos, tá? Isso é uma coisa que, assim, você acostuma, não é? Tem gente que às vezes não gosta de comer salada, mas vai acrescentando aos pouquinhos algum legume que você gosta, algum que seja mais palatável aí, que aos poucos você vai ver que começa a fazer falta mesmo nas refeições e você vai gostar. E assim, também assim, mudar o meio de preparar, né? Exato. Você fez um brócolis cozido e não gostou, tenta fazer assado, tenta mudar a forma de consumir, porque às vezes você encontra uma que seja... Como um molhinho saudável também, né? Algum tempero que você gosta, enfim. Não, sempre dá um jeitinho de tornar agradável, né? Aí tem as pessoas. No terceiro nível da pirâmide, então, como nós falamos, nós temos os alimentos construtores, que aí seriam as proteínas, né? As proteínas que são tão famosas, né? Porque são verdadeiros auxiliares na nossa dieta. A proteína é muito bacana porque, além dela ajudar nessa parte construtora, né, da nossa musculatura, tudo, eles são alimentos que eles promovem grande saciedade. Então, eles acabam sendo bons auxiliares em dietas, né? A partir do momento que você come alguma coisa que te deixa saciado, isso faz com que você demore mais para ter fome, né? Então, você demora para comer de novo. Proteínas e fibras, né, são duas coisas que acabam colaborando muito nesse sentido. E para a gente citar alguns exemplos de proteína, né? Nós temos as carnes em geral, que são boas fontes. Então, carne de gado, de frango, os próprios peixes, carne suína, né? São todas excelentes fontes. Nós temos os ovos, que são fontes também ótimas de proteína, e tem também as proteínas de origem vegetal, né? Então, os próprios grãos ali, eu vou pegar leguminosas, né? Citando feijão, lentilha, grão de bico, são fontes de proteína. As castanhas também trazem alguma fonte de proteína. Claro que nada compara a quantidade de proteína que as carnes conseguem oferecer, que o ovo consegue fornecer. Mas também, para quem não consome esses produtos, são excelentes fontes, né? Legal falar também, né, Bru, que para quem não consome carne
aí às vezes é vegano, não consome nem ovos, enfim, tem ótimas fontes de proteínas vegetais, né, fazendo associações entre elas. Por exemplo, o arroz e feijão são uma associação maravilhosa para quem é vegetariano. Isso é, os aminoácidos que existem no feijão com os aminoácidos que tem no arroz, eles se juntando conseguem fornecer uma proteína que seria similar a uma proteína da carne. O bom é você fazer uma mescla de nutrientes, né? Vegetais, leguminosas, cereais. Isso aí. E vai estar perfeito, completo a tua refeição. Quando você fala de proteínas, é interessante também optar por carnes mais magras, né, Bru? Quando for consumir carne, preferir as carnes brancas, né? Especialmente aí peixe, frango. E quando for optar pela carne vermelha, enfim, que sejam cortes mais magros, né? Com certeza. Que sejam carnes mais saudáveis, assim, digamos assim. Até porque assim, ó, não são todas as carnes, né? Vou comer uma carne de gado, toda ela vai ter o mesmo aporte proteico. Não, né? Geralmente carnes, inclusive que são mais gordurosas, tu vai comer uma gramagem dela, você vai ter menos proteína, porque ela tem mais gordura ali associada. Então os cortes mais magros, eles acabam fornecendo uma quantidade proteica bem considerável. E quando a gente fala em cortes mais magros, a gente não se refere necessariamente a carnes mais caras, né? Por exemplo, você compra um patinho no mercado, ele tem praticamente a mesma oferta de proteína que o coxão mole ou até com filé mignon, e é uma carne muito mais barata. Então, existem escolhas, né, para serem feitas também nos mais variados tipos de preço. Só precisa optar por aquelas... A carne suína também, você pode pegar o lombo, assim, que é uma parte muito mais magra, né? Evitar a costelinha ali que tá cheia de gordura. Tem alguns cortes aí que são mais inteligentes de se fazer, né? Isso. E quando porventura for comer uma costelinha, tentar tirar aquela parte de gordura aparente, já faz reduzir consideravelmente, né, a quantidade de gordura que vai ter sendo consumida. Bom, e já falando de gorduras, né, vale a pena a gente tocar em quais gorduras são boas ou não, né? Porque a gordura virou muito vilão de todo mundo, né? Ela é um alimento rico em energia, com certeza tem que ser consumido com moderação, precisa, mas é um alimento importante. Primeiro porque ajuda, né, em toda a síntese hormonal, ajuda na absorção das vitaminas que são lipossolúveis e é uma fonte que, se associada de forma positiva à alimentação, ela acaba trazendo bastante benefícios. Então, assim, ó, nós temos que considerar nas nossas refeições, primeiro, a gordura que já está intrínseca nos alimentos, né? Geralmente o pessoal só considera a gordura de adição e nós não devemos trabalhar dessa forma. E quando nós formos adicionar gordura, que sejam gorduras mais saudáveis, né? Nós temos aí o abacate, que tem uma fonte de gordura, o coco, as castanhas em geral, já traz uma gordura. E também, quando nós formos cozinhar, uma gordura oriunda do azeite, né? Que vai ser muito mais favorável do que um óleo comum. Então, sempre optar por essas gorduras melhores, gorduras monoinsaturadas, né, que nós diríamos, que elas vão ter uma absorção melhor no organismo e também não vão nos trazer tanto risco de doenças como as outras gorduras acabam nos trazer. E como nós colocamos antes, né, nós temos o quarto grupo, que são dos alimentos extraenergéticos. O que estaria fazendo parte desses alimentos, né? As gorduras e os açúcares. As gorduras, como nós acabamos de colocar, se consumidas de uma forma adequada, elas são benéficas e devem sim estar inseridas, né? Já os outros alimentos que fazem parte desse grupo, que seriam mais os açúcares em geral, eles podem ser consumidos muito esporadicamente, ou, se a gente quiser dar uma cortadinha na dieta, eles não são necessários, tá? São fontes de carboidratos, sim, mas são carboidratos extremamente simples, que vão proporcionar muito mais uma satisfação ao paladar do que ao organismo. Então, evitem, né, ao máximo esse tipo de alimento. Os açúcares não tem nada de benefício pra nós, né? Mas eles são muito gostosos, então assim, a gente... Um benefício emocional, o benefício é mais mental e emocional do que pro corpo mesmo. Mas enfim, a gente vai achar formas aí de consumir eles de uma forma mais saudável, né? Isso aí, consumir com moderação, nada é proibido. E mesclar com fibras, né? Mesclar com outras coisas que transformem essa forma de consumir doce também de uma forma mais saudável, né? Com certeza. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, mandem pra gente, né? Que a gente responde. Até a próxima.